Então vamos começar. Pessoal, por que o Samuel me chamou, né? Primeiro porque eu sou amigo dele, isso é bom, a gente tem que conhecer as pessoas boas, né? E porque eu trabalho nessa área, pessoal, desde 2008, já tem 13 anos que eu fiz meu primeiro curso de formação em fisioterapia vestibular. Existe o termo reabilitação vestibular e o termo fisioterapia vestibular, tá? Dentro da reabilitação vestibular, existe o fisioterapeuta, o fono e o médico. São os três profissionais que atuam na otoneurologia. Tá? Só que, desde 2012, nós já temos uma resolução para a fisioterapia vestibular, legalizando a nossa atuação. Tá bom? E em 2008 eu fiz essa formação, eu já trabalhava muito com terapia manual, com Mulligan, com Maitland, com PNF também. E em 2013 eu fiquei encucado com algumas coisas de tontura e eu perguntei para o meu professor daqui, o André Santos, perguntei, André, e a cervical? André, não tem nada a ver, né? Tontura, desequilíbrio cervical? Ele, não, tem a ver sim. Existem dois professores que são dos Estados Unidos, o Robert Lendl e o Richard Clendaniel, que dão cursos lá. E aí eu fui atrás de um desses professores. Em 2013 eu fiz a minha especialização em tontura cervicogênica na Universidade de Utah. Foi uma experiência muito legal. E, pessoal, tudo que eu vou trazer para vocês aqui é da Associação Americana de Fisioterapia, que trabalha especificamente com a parte vestibular, é da seção de fisioterapia neurofuncional. O que eu vou mostrar para vocês também está dentro da Sociedade Barani, que é uma sociedade sueca, a maior do mundo também, e também está respaldada pela VEDA. VEDA é a Associação Americana de Desordens Vestibulares, tá bom? Então, o pessoal já fez aí o curso com a Ângela, com o Lázaro. Legal, maravilha. Então, vamos lá. Vamos começar a falar. Eu quero que vocês participem aí a todo momento. Fiquem à vontade, tá bom? Para iniciar, eu sempre gosto de colocar essas figurinhas aqui, né? Nessas imagens, algumas pessoas... A Maria Helena já sorriu. Ela viu a imagem, ela abriu um sorriso. Pelo menos ela sorriu, ela não saiu correndo para passar mal. Já é um avanço. Né? Essa imagem, pessoal, algumas pessoas ficam vendo o verde e o azul fazendo assim, ó, aproximando, afastando, essa parte branca no meio parada. Nessa outra imagem, algumas pessoas não gostam, né, de ficar em lugares altos também. Isso não é vertigem, tá? Nós temos essa, digamos, folclore de chamar qualquer sensação no alto de vertigem. Não é, nós vamos ver já já o que é. Essa outra imagem também, algumas pessoas ficam vendo esses círculos em movimento. E, para finalizar, essa imagenzinha aqui também pode provocar uma perturbação em algumas pessoas. Algumas pessoas começam a ver um bonequinho aí escondido. Então, aqui a gente tem o tronco, o braço, ó, o pescoço, cabeça. Né? E aí as pessoas podem começar a ver esse bonequinho aí meio que em movimento. Tá bom? Não sei se alguém sentiu alguma coisa, mas isso nós, às vezes, utilizamos como avaliação e também tratamento para alguns pacientes que têm sensibilidade ao movimento. Aqui são grandes referências que nós temos nesse e-mail. Ó, meu contato do Instagram está aqui embaixo, pessoal, gpacheco_físio, tá? Nós temos a Susan Herdman e a Whitney, que são da faculdade de Emory. Lá é o grande laboratório do mundo de fisioterapia, de reabilitação vestibular, na verdade. E o Robert Lendl foi o professor com quem eu fiz o curso, tá? Da parte cervicogênica. E aqui eu vou fazer para vocês aí um apanhado do que nós damos no curso de 6 dias. Tá? Então é mais para vocês conhecerem. Quem quiser alguma bibliografia, esses são os 2 livros que nós temos. Na esquerda, o livro em português, o último já tem quase 20 anos. Foi o último traduzido. E o último mesmo publicado já tem 7 anos. Tá? Eu aconselho vocês, quem já tiver um conhecimento de inglês, pegar os 2014, porque tem muita diferença já em relação de 2002. Beleza?
para iniciar a conversa, para o papo não ficar muito isolado, vou fazer uma passagem rápida aqui em relação à anatomia. Essa imagem do sistema vestibular, vocês podem ver aqui, né, uma imagem de alguém, vocês estão olhando para o lado direito de alguém, e percebam aonde fica anatomicamente, topograficamente, esse sistema. Nós temos aqui o labirinto em si, que é essa região que eu estou marcando, e aqui nós temos a cóclea, que é a parte, o órgão auditivo. Vejam um pouquinho aqui, essa imagem é de extrema importância para o que eu vou falar mais à frente. Vejam que está chegando o nervo craniano aqui. Alguém sabe qual é esse nervo craniano que está chegando? Tanto na área vestibular quanto na cóclea. Vejam que ele é um nervo que se divide em dois. E alguém escreveu alguma coisa aqui, eu acho, a vestíbulo coclear, beleza. Aí, sem chamar o João Carlos, ele respondeu, e eu ia te chamar. Muito bom. E aí, aqui, pessoal, esse nervo craniano, ele sai da parte central e vejam a divisão. Aqui em cima nós vemos o nervo vestibular em si, tanto o nervo vestibular superior quanto o nervo vestibular inferior. E aqui a parte coclear. Então, olha só, já vou falar para vocês um diagnóstico diferencial. Alguém tem alguma ideia da diferença entre neurite vestibular e labirintite? A gente consegue, em relação a sintomas, a gente consegue matar essa charada olhando essa imagem. Que existe uma confusão muito grande em relação à labirintite, né? Tudo é labirintite, né, pessoal? Na maioria das vezes é assim. Eu tô com tontura quando eu leio alguma coisa, labirintite. Eu sinto tontura quando eu deito e tudo roda, é labirintite. Eu sinto tontura quando eu tô caminhando no mercado, é labirintite. E não é assim que funciona. Por essa imagenzinha aqui, o que é uma labirintite? É uma inflamação de todo esse sistema que eu estou marcando aqui. Todo ele. Então, vai ter um acometimento do labirinto e um acometimento da cóclea. Beleza, maravilha. A neurite vestibular, olhem para a figura, não escrevam agora, é uma inflamação somente aqui, no nervo vestibular, que vai comandar somente a parte labiríntica. Então, não existe acometimento da cóclea na neurite. Diagnóstico diferencial sintomático. Os dois têm vertigem, os dois têm tontura, vou falar já a diferença. Os dois têm desequilíbrio, os dois têm oscilopsia, que é quando a gente percebe os objetos se mexendo. Porém, na labirintite, eu tenho perda auditiva e zumbido, porque afeta a cóclea. Na neurite não existe isso. Ficou claro pela figura? Tá? Então, quando vier um paciente para vocês, me ajuda, Giancarlo, Maria Helena, me ajuda, por favor, tá tudo rodando, minha labirintite não passa. Uma das perguntas mais importantes é essa. Você teve alteração na sua audição? Você teve zumbido? Se a resposta for não, pessoal, 100%, eu digo 100 com certeza, 100% de certeza que esse paciente não teve uma labirintite, tá? E daqui a pouco a gente vai ver outros diagnósticos diferenciais também. Aqui uma figurinha do labirinto ósseo membranoso. Quando a gente abre essa parte óssea, nós encontramos esses órgãos, o utrículo e o sacro. Esses órgãos aqui são órgãos que são ativados e informam o sistema nervoso em relação à aceleração e movimentos angulares, tá? Mais para frente a gente vai ver sobre isso. E vejam que nos canais semicirculares, vocês podem perceber aqui que existe uma abertura. Dentro desse espaço aqui, circula a endolinfa, tá? Que é um líquido. Então, quando eu mexo a cabeça assim para a direita, essa endolinfa mexe para o outro lado. Esse movimento da endolinfa ativa algumas células e essas células informam para o cérebro. Foi para a direita, foi para a esquerda, tá? Então, em várias direções. Mais ou menos isso que acontece, é o que a gente vai conversar.
E vamos conversar também muito sobre a famosa VPPB, vertigem posicional paroxística benigna, que é a causa mais comum de vertigens, tá? Não é a labirintite. Um outro toque que eu posso dar para vocês é o seguinte: a labirintite propriamente dita, ela é incomum. Eu trabalho com isso há 13 anos, eu acho que eu atendi 4 ou 5 pacientes com labirintite real. A maioria era VPPB e depois a hipofunção. São as duas disfunções que a gente vai conversar com mais detalhe, tá? Então veja aqui um pouco do que eu falei. Aqui na direita vocês têm o movimento da cabeça. Então o movimento da cabeça para uma direção, a endolinfa vai para outra. Aqui existem umas células ciliadas que têm esse movimento, ó, são essas células aqui que informam, chamam relação a esses movimentos. E vejam aqui nessa imagem, outro nomezinho super importante no dia a dia de quem trabalha na fisioterapia vestibular. São as otocônias. O que são as otocônias? São esses cristais de cálcio aqui. São esses cristais que deslocam, caem nos canais semicirculares e o paciente tem vertigem. Tá? Aqui uma imagem mostrando o posicionamento dos canais semicirculares. Vejam que eles não têm um plano muito definido, eles são oblíquos, tá? E aqui na direita, a função desses órgãos otolíticos, do utrículo e do sacro. Tá? Essa imagem aqui para ficar mais ilustrativa para vocês. Dois reflexos importantes também, que nós trabalhamos muito, são reflexo vestíbulo-ocular e vestíbulo espinhal. Então vamos aqui olhar para essa figura e vamos focar na imagem da direita. Tá? Vocês estão vendo aqui o utrículo, tá? O sistema vestibular, e dele saem vias diretas para os núcleos vestibulares no tronco encefálico. Vejam que aqui no tronco vocês têm essas letras M, S, L, D. Tá? É superior, medial, lateral, dorsal. São nomes dos núcleos vestibulares. Desses núcleos, pessoal, existem vias que vão para núcleos oculomotores. E desses núcleos oculomotores, existem vias e nervos que mandam informações para os músculos oculomotores. Então, pessoal, essa é uma das justificativas que nós utilizamos para explicar e comprovar para um paciente o porquê que quando ele tem uma VPPB, ele tem o nistagmo, que é o tremor dos olhos. Se o canal semicircular tem uma ativação errada, isso pode gerar uma ativação errada dos olhos. E existe o nistagmo. O outro reflexo é o vestíbulo espinhal. Então, agora, o meu caminho inicial é o mesmo. Sistema vestibular, núcleos vestibulares, porém, essas vias agora vão para onde? Para a medula. E para os nossos músculos posturais. Então, um resumo, o RVO é um reflexo que trabalha com estabilização ocular. E o reflexo vestíbulo espinhal é um reflexo que trabalha com estabilização do tronco, tá bom? Existem também outros reflexos, como o vestíbulo cólico, que atua na musculatura do pescoço, e existem também reflexos secundários, são reflexos cervicais. Um exemplo, reflexo cervicocular. Ele interage com o vestíbulo ocular. Reflexo cérvico-espinhal, ele ajuda o vestíbulo espinhal. Então, numa situação que o paciente tem uma falha de um reflexo primário, a ideia é que o reflexo secundário venha para ajudar. E essa imagem, pessoal, ela é super conhecida dos nossos estudos já, desde a faculdade. Ela mostra alguns sistemas que são responsáveis pelo equilíbrio. A visão, o labirinto e as informações somatosensoriais. Nós já conhecemos isso. Porém, de 2009 para cá, a propriocepção cervical tem sido colocada em jogo também. Então, se alguma informação dessa aferente chegar no cérebro de maneira errada, o paciente tem algum sintoma. Seja ele tontura, vertigem ou desequilíbrio.
E os 3 sintomas que mais vocês vão ouvir dos pacientes são esses 3 aqui: tontura, vertigem e desequilíbrio. Alguém tem alguma ideia da diferença dos 3? Alguém arrisca alguma coisa? Nessa hora que a gente pergunta, né, as pessoas começam a escrever, né? Ou estão escrevendo mesmo, ou estão fugindo ali, bota a mão na frente, aqui, concentrado. E aí, pessoal, alguém arrisca alguma ideia? Qual dessas 3 aí vocês acham que se encaixa mais numa sensação rotatória? Vocês acham que é a tontura, é a vertigem ou é o desequilíbrio? Pensem também, já responderam aqui, Giancarlo, beleza. Vertigem, pessoal, é sensação rotatória. Então, uma perguntinha super importante inicial com o paciente é essa. Ele vai falar que está sentindo tontura. E você pergunta, roda? Se ele falar roda, é vertigem. Se ele falar que não roda, é algum tipo de tontura não rotatória. E aos poucos você vai tentar entender, né, pela sua avaliação. E por que isso é importante, pessoal? Quando o paciente me fala isso, eu vou seguir um caminho específico. Se ele fala assim, Maria Helena, eu sinto rodar toda vez que eu deito para a direita e dura poucos segundos. O paciente está quase te dando o diagnóstico de que ele está com uma vertigem posicional. Por que isso? Porque dependeu de uma mudança de posição, ele teve a vertigem, que é o sintoma da VPPB, e durou poucos segundos. Isso é clássico de uma VPPB. Agora, eu fico meio enjoado, meio estranho toda vez que eu ando no corredor do mercado. Eu não vou pensar numa VPPB. Eu vou pensar numa sensibilidade de movimento, numa hipofunção. VPPB se trata com manobra. Hipofunção se trata com exercício. Por isso essa perguntinha é super importante. Aqui eu cheguei a me adiantar já em relação ao diagnóstico diferencial de uma neurite com uma labirintite. Vejam os sintomas aqui, todos iguais. Vertigem, desequilíbrio, náusea, vomitossolopsia. Porém, na labirintite existe a perda auditiva e o zumbido, que não tem na neurite vestibular. Tá? E em vermelho, eu marquei as outras situações comuns, mais comuns que nós encontramos. Uma perda vestibular bilateral, ou seja, os 2 labirintos funcionam abaixo do que deveriam. VPPB, sensibilidade ao movimento, que são pessoas que ficam enjoadas, passam mal, naquelas figuras que eu mostrei para vocês no início, tá? É uma perturbação viso-vestibular. E a doença de Meniere. Então, essas 6 aqui são as mais comuns que vocês vão encontrar. Pensando no diagnóstico, na classificação mundial mais utilizada, é assim que funciona. Primeiro, sinais e sintomas, vertigem, nistagmo, tontura. Segundo, que síndrome é essa? Episódica, aguda ou crônica? Terceiro, é uma desordem ou é uma doença? É uma síndrome de Meniere? É uma VPPB, que é uma disfunção? Será que esse paciente está sentindo alguma tontura e é o início de uma esclerose múltipla? Na nossa avaliação, consegue ter. E o mecanismo genético, traumático, inflamatório ou vascular. Tudo isso aqui vai importar quando nós formos traçar o nosso planejamento terapêutico. Quais são os erros mais comuns, pessoal, quando a gente vai fazer um diagnóstico? Vejam que curioso. Se um parente seu for para o hospital com tontura, for com uma emergência, a chance dele sair com o diagnóstico errado varia de 74% a 81% dos casos. Vejam que número importante. Por que isso acontece, pessoal? Eles esquecem, nós esquecemos, de algo simples e antigo, que é o exame à beira do leito. Hoje em dia, o paciente chega com uma vertigem forte no hospital, já botam alguma medicação na veia e já mandam para o exame de imagem. Para ressonância, para tomografia, enfim, seja o que for.
para depois avaliar o paciente com calma. Mas vamos lá. Se você faz uma avaliação na beira do leito, a chance de você ajudar aquele paciente naquela hora é enorme, porque as desordens periféricas são as mais comuns. O que é uma desordem periférica? É uma VPPB. A vertigem posicional é periférica. Então, se o paciente chega na emergência passando muito mal com vertigem, você pode, na emergência, avaliar, fazer uma manobra, às vezes até com o paciente com a medicação intravenosa mesmo, para ele parar de ter náusea, né? Um antiemético, tá bom? Existem tratamentos baseados em evidência, com muita evidência na fisioterapia vestibular, principalmente na VPPB. Existem já os guidelines que nós usamos, tanto em VPPB quanto em hipofunção. Outra semana. Oi? Gastos com exames laboratoriais e de imagem. Por quê? Se eu percebo que é uma disfunção periférica, eu já faço a correção, tá? E, obviamente, torna-se mais fácil reconhecer alguma alteração central. Então, às vezes, na avaliação do nistagmo, pessoal, à beira do leito, eu consigo perceber se é uma alteração central periférica. E aí sim eu falo, olha, pode ser central. Vamos fazer o exame de imagem, tá bom? Mas, além disso, eu vou mostrar agora para vocês 3 pontos super importantes. Primeiro, reconhecer o tipo de tontura. Então, o tipo de tontura que eu já falei com vocês vai me levar para um caminho de VPPB ou hipofunção. Ou seja, roda ou não roda. Segundo e terceiro pontos, o tempo de duração do sintoma e o trigger. Eu usei um exemplo agora, que foi um paciente que deita e sente rodar, e dura poucos segundos. Nesse caso, o que é o trigger dele? O que dispara? É o deitar. E o tempo? Sei lá, 15 segundos. Outro tipo de trigger. O meu trigger é quando eu estou no carro lendo alguma coisa. E o tempo? Dura a viagem inteira e às vezes fica durando por mais um dia. Então vejam como esses 3 tipos vão nos ajudar a avaliar melhor o paciente. Tipo de tontura, o tempo de duração e o trigger, o que dispara. Isso aqui eu já falei, né, um pouco. Né? Normalmente, os profissionais nesse ambiente de emergência não fazem avaliação oculomotora, e é uma avaliação super importante para o nistagmo. E muitas vezes existe uma associação com a AVE. Então, esse paciente está com uma vertigem muito importante, manda para exame de imagem, porque ele pode estar iniciando uma AVE. E não é muito assim que funciona, tá? E, obviamente, né, a gente descartaria exame de imagem para causas neurológicas. Pensando, pessoal, numa atualização da fisioterapia vestibular, esse trabalho aqui da Susan Whitney, ele aborda os 3 pontos que nós utilizamos principalmente na nossa abordagem terapêutica. Primeiro, adaptação. Quem puder, eu vou pedir aí para abrir a câmera agora, para eu poder observar vocês fazendo o seguinte movimento. Eu quero que vocês olhem para o polegar de vocês, numa distância de mais ou menos um palmo, e façam esse movimento rápido de rodar a cabeça, sem perder o foco. E tentem rodar um pouquinho mais rápido, tá? Então, mais ou menos assim como eu vou fazer, ó, nessa velocidade. Se vocês sentiram alguma coisa, uma tontura, um enjoo, ou até uma descoordenação muito importante, grande chance de vocês terem esse RVO alterado. E aí nós utilizamos isso como tratamento. O paciente fica fazendo esse mesmo movimento para tratar, tá? Para quê? Para adaptar o RVO desse paciente. Então, lembrem, se ele tem sintoma nesse movimento, ele tem que ser abordado. Esse é o primeiro, adaptação. Segundo, habituação. Vejam só, movimentos provocativos. Então, aqui, pessoal, o paciente tem que ficar repetindo posições dele, posturas dele que provocam sintoma. É uma abordagem mais chata, mas serve para realmente habituar o labirinto dele ao que é
normal, ao que é certo. Perguntaram com o tempo de teste. Na verdade, isso aqui a gente utiliza de teste na avaliação oculomotora e depois a gente utiliza como tratamento, mas eu vou falar já já do tratamento e vocês vão anotar direitinho. Aqui, Samara, o movimento é esse, ó. É olhar para o polegar e fazer movimento rápido. Vocês podem fazer tanto horizontal quanto na vertical. A pauzinha nem tá ali hoje. Liberaram a pauzinha mais cedo. A abordagem a gente chama de... Então, imagine que vocês têm lá os 3 sistemas, 4 sistemas que eu mostrei para vocês. Visual, labirinto, somático sensorial. E um deles não está bem, não está bom. Ele não está com funcionamento adequado. Nós vamos substituir um dos sistemas. Então, se eu tenho um paciente com uma neuropatia diabética, por exemplo, a informação somatosensorial dele está alterada. Então, eu vou tentar melhorar os outros 2 sistemas. Tá? Eu posso fortalecer o corpo dele e posso também dar pistas visuais para esse paciente, tá? Pensando em substituição, tá bom? Então, nada impede, pessoal, de vocês utilizarem exercícios chamados labirínticos em pacientes neurológicos, neurofuncionais, porque vocês vão trabalhar a substituição de sistemas. Combinado? Então, gravem esse slide aí. Quem quiser pode fazer print, pode tirar foto, porque isso é a base da fisioterapia vestibular. Tá bom? Vou passar aqui. E quais são os objetivos da fisioterapia vestibular como um todo? Primeiro, obviamente, diminuir a sensação de tontura. Claro. Melhorar o equilíbrio. Isso é importante, diminuir risco de queda. Cada vez mais nossa população está envelhecendo, mais idosos, e esse trabalho de risco de queda está sendo cada vez mais essencial. Já existem muitas escalas funcionais para a gente poder avaliar o paciente pré e pós-atendimento, então fica uma dica aí. Comece a olhar mais para a gerontologia. Melhorar a função da RVO, melhorar a marcha com dissociação, porque os pacientes com tontura e desequilíbrio começam a ter uma marcha mais em bloco. Então, eles perdem essa mobilidade. Mudar a modalidade sensorial, como eu já falei, pela substituição. Mobilidade na marcha endurance. Pessoal, paciente com tontura, quando vocês trabalham com ele de maneira aguda e os sintomas diminuem, às vezes, vocês vão ter que trabalhar com ele para melhorar rotação de tronco, para melhorar a rotação cervical, movimento de membros superiores, membros inferiores. Mas, Gustavo, o que isso tem a ver com tontura? Ele perde a funcionalidade. Quanto mais crônico, quanto mais incapacitante for a tontura, é igual a dor crônica, gente. Ele perde a mobilidade fisiológica dele, tá? E também diminuir a ansiedade. Esses são os objetivos que mais nós encontramos no nosso dia a dia, tá bom? E essa imagem aqui, ela é o fluxograma da nossa avaliação pela fisioterapia vestibular, tá? Parece complicada, na verdade ela é complicada, não vou enganar vocês, mas conforme vocês vão fazendo, ela se torna cada vez mais fácil. Para resumir, o importante aqui é, o paciente chega com tontura, você pergunta, roda? Se ele falar roda, então vocês vão para o caminho da vertigem, que lá no final vai acabar na VPPB. Se ele fala não roda, vocês vão fazendo várias outras perguntas e outros testes até chegar na hipofunção, que pode ser bilateral ou unilateral. Tá? A VPPB está aqui em cima. E lá embaixo, esquecida, como diagnóstico de exclusão, nós temos a tontura cervicogênica. Tá bom? Então, esse slide também é muito importante. Quem quiser pode fazer print, pode fazer o que quiser. VPPB, hipofunção bilateral, hipofunção unilateral e tontura cervicogênica.
São as quatro disfunções que nós procuramos nesses pacientes. Para avaliação, de início, nós podemos utilizar essa escala, que é um inventário de incapacidade, 25 perguntas, 3 tipos de resposta, sim, não, às vezes. Para o sim, 4 pontos, para o não, nenhum ponto, e para o às vezes, 2 pontos. Pontuação máxima 100, quanto mais próximo do 100, mais incapacitado está esse paciente. Uma outra escala legal, também mais rápida de fazer, é a escala de incapacidade. A pontuação vai de 0 a 5, 0 é sintoma nenhum, e 5 o paciente já está ali 1 ano sem conseguir trabalhar, tá bom? E aí vocês podem utilizar antes e depois do atendimento também. O resumo da avaliação, pessoal, se baseia em 4 pontos que nós utilizamos aqui no Brasil. Testes oculomotores, são testes realizados com a cabeça parada e os olhos em movimento, testando simplesmente a parte oculomotora em si. Testes posicionais para VPPB. Esses testes, nós encontramos alguns testes, o Raw Test, o Dix-Hapike, o Head Hanging, cada teste para canais específicos. Se eu encontro a VPPB positiva na minha avaliação, nesse caminho, eu já faço a correção. E acabou. Eu não vou avançar para o terceiro bloco de teste, que é o vestíbulo oculomotor, tá? Mas caso a VPPB não esteja presente, nós avançamos para esse teste daqui. Nesses testes, pessoal, escrevam isso. Testes vestíbulo-oculomotores servem para diagnosticar a hipofunção, seja unilateral, seja bilateral. E para finalizar, nós temos os nossos testes de equilíbrio, que aí não tem uma como é que eu posso dizer, uma sequência específica, tá? Existem vários testes na literatura e esses aqui são os que nós mais utilizamos. Então, esse é o resumo dessa avaliação pela fisioterapia vestibular, tá? Essa avaliação, pessoal, quando vocês têm prática, vocês atendem o paciente em 40 minutos. É mais ou menos isso. Se for uma VPPB, você atende o paciente aí de mais ou menos 25 a 30 minutos, tá? Falando especificamente da VPPB, veja essa figura. Nós temos aqui as otocônias que ficam nessa parte mais central e elas podem deslocar para esses canais semicirculares, ou o posterior, ou o anterior, ou o lateral. Qual vai ser a diferença que eu vou encontrar falando de cada canal? Em princípio, se as otocônias estiverem no canal semicircular posterior, o nistagmo do paciente vai ser na direção superior. O nistagmo tem um tempo rápido e um tempo lento. O tempo rápido vai ser superior e o tempo lento vai ser inferior. Se o nistagmo for... se a VPPB estiver presente no canal anterior, o nistagmo, em tese, vai ser inferior, tá? Que chamam também de downbeating nistagmos, ou seja, batida inferior. Se o canal horizontal for o acometido, o nistagmo vai ser para o lado, ou esquerdo ou direito. E aí vem o interessante. Se eu tenho um nistagmo superior com rotação para a direita, provavelmente o lado vai ser o direito. Vai ser o canal semicircular posterior, porque a batida foi superior, e direita, porque a torção foi para a direita. Então, gravem isso que eu vou falar. Eu tenho que prestar atenção tanto na direção do nistagmo, quanto no componente torsional do nistagmo. E outro ponto importante, canal horizontal não apresenta componente torsional. Se o canal horizontal tiver um componente torsional, a grande chance é que o paciente tenha uma alteração central. Tá? Então, preste atenção na direção do nistagmo e no componente torsional. Essa é uma dica
super valiosa. Aqui na figura a gente tem um caminho do que seria um Dix-Hallpike e uma manobra de Epley, de reposicionamento. Então vejam, primeira figura, o terapeuta roda a cabeça do paciente para a esquerda e deita esse paciente, como ele está na segunda figura. Caso ele apresente o nistagmo batendo para cima e para a esquerda e dure menos de 1 minuto, é uma canalitíase. Se o nistagmo durar mais de 1 minuto, já vira um outro nome, é uma cupulolitíase. Então, cupulolitíase, pessoal, olhem para a figura, é quando as otocônias, quando os cristais ficam presos na cúpula, bem aqui. Se os cristais ficarem no canal livre, a gente chama de canalitíase. Então, canalitíase dura menos de 1 minuto e cupulolitíase dura mais de 1 minuto. Essa figura mostra uma manobra para uma canalitíase. Como que essa manobra funciona? Ou manobra de Epley. Posicionamos o paciente para o lado da disfunção, como está nessa figura aqui, para o lado esquerdo. Ele fica 1 minuto nessa posição, 1 minuto depois com a cabeça rodada para o outro lado, 1 minuto nessa posição aqui, ó, com o tronco de lado, olhando para o chão, e depois ele senta. Então vejam que interessante. O tratamento em si, para uma canalitíase de canal semicircular posterior, dura 3 minutos. E o mais interessante é que de 100% das VPPBs, 88% são do canal posterior. Então a chance de vocês usarem essa manobra aqui é enorme, tá bom? Existem outras também para outros canais, Buffoni, Semon, tá? E aí vai depender pela literatura que vocês vão trabalhar. Mas nós temos aí mais ou menos descritas umas 9 ou 10 manobras já hoje em dia, tá? Isso aqui é mais para vocês conhecerem como é que funciona esse reposicionamento da VPPB. E temos também a hipofunção. O que é hipofunção? O normal, pessoal, é quando os dois labirintos funcionam de uma maneira adequada. Se eu tenho um labirinto funcionando abaixo do que deveria, hipofunção vestibular unilateral, direita ou esquerda. Se eu tenho os dois labirintos funcionando abaixo, o nome é hipofunção vestibular bilateral. E aí vem um toque. Na hipofunção vestibular bilateral, a queixa mais importante é desequilíbrio. Na hipofunção vestibular unilateral, a queixa mais importante é mareio, é tontura, é enjoo, tá bom? E como que a gente pode trabalhar na hipofunção vestibular? Exercícios. Então veja aqui a figura que eu mostrei para vocês, ó. Fixar o ponto com os olhos e ficar rodando a cabeça. Me perguntaram agora há pouco aí, quanto tempo? O protocolo americano é o seguinte, 3 vezes por dia, 2 minutos numa direção, 2 minutos em outra direção. 3 vezes por dia. E aí o paciente tem que tentar chegar nesse ponto, nesse tempo. Se ele só conseguir fazer por 18 segundos e sentir mal, não tem problema. Ele vai fazer os 18 segundos. Numa próxima tentativa, de tarde ou de noite, ele vai tentar passar esses 18 segundos e chegar a 2 minutos. Tá? E ele fica fazendo isso, pessoal, por um bom tempo. Porque é necessário que o labirinto dele vá adaptando a essa nova condição. Aqui nessa imagem a gente consegue ver o que a gente usa para criança. Então nós utilizamos figuras de bicho, de cores, de bonecos, enfim, para poder trabalhar essa discrepância viso-vestibular. E aqui embaixo uma imagem mostrando a utilização de superfície instável, por exemplo. Vejam que na figura na esquerda, a paciente aqui ela está com os olhos fechados para poder estimular mais ainda o labirinto. Superfície instável que estimula mais ainda o labirinto. Tá? Então, literatura é enorme pensando em reabilitação vestibular. Tá bom? Então, para resumir, primeira fase de avaliação, teste oculomotor com a cabeça parada. Segundo, os testes posicionais para VPPB.
Dix-Hallpike, que serve para canais anterior e posterior, e o Raw Test, ou teste do rolamento, serve para canal horizontal. Testes vestibulo-oculomotores utilizamos para hipofunção unilateral ou bilateral. E os testes de equilíbrio, que nós conhecemos na literatura, que também é enorme. Tá bom? E aí vem, será que o meu paciente tem alguma alteração no labirinto ou é na cervical dele? Antes que eu avance aqui, pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa do que eu falei? Daqui para frente agora, eu vou falar só da cervical para vocês. Se alguém quiser perguntar, pode perguntar. Então, pessoal, vamos pensar na nossa propriocepção cervical. Como será que ela influencia na tontura? Ou será que ela influencia na tontura? No contexto geral, essa tontura cervicogênica foi descrita em 1955 pela primeira vez. Ela foi conhecida também como vertigem proprioceptiva, vertigem cervicogênica e tontura cervical. Mas nós sabemos hoje que o nome vertigem não é bem-vindo, porque, uma dica também, gravem isso, cervical não provoca vertigem. Cervical não provoca sensação de rodar. O slide não está passando. Na maioria das vezes, o quadro clínico do paciente com tontura cervicogênica é esse daí. Desequilíbrio, estabilidade, desorientação, dor cervical, que é muito importante e é obrigatório ter nesse paciente. Ou ele tem essa dor atual ou uma dor que dure 6 meses, mais ou menos. Limitação de ADM da cervical e cefaleia, tá? Relacionada mais com posição ou movimento da coluna cervical, também associada com síndrome do chicote, disfunções mecânicas, inflamatórias ou degenerativas, que eu não concordo e vou falar para vocês já já o porquê. Então, no resumo, a tontura cervicogênica, ela aparece por um input proprioceptivo alterado, tá bom? Essa aqui é uma hipótese anatômica de que os músculos da cervical, os músculos, na verdade, suboccipitais, eles têm uma quantidade grande de fuso muscular, que é um órgão proprioceptivo. Então, vejam que o músculo oblíquo inferior tem 242 fusos por grama e o trapézio superior, 2 fusos por grama. Então, quanto mais superior, maior importância proprioceptiva. Não está passando. Essa é uma outra possibilidade, uma outra hipótese, é que existem vias cervicais aferentes que vão direto para núcleos vestibulares lateral e medial. Então, essa informação subindo de maneira errada poderia provocar as queixas dos pacientes, tá? E a terceira hipótese é que o estresse e o trauma, eles de maneira direta ou indireta, promovem uma alteração mecanorreceptora, que gera uma alteração desse input somatosensorial, tanto para o sistema visual quanto para o labirinto. Então, pessoal, comecem a prestar atenção. Caso algum paciente de vocês, ao vocês manipularem ou mobilizarem a cervical alta, vejam se ele reclama, se ele relata que a visão dele mudou, que a visão dele ficou um pouco embaçada, ou ele ficou enjoado. Essa pode ser uma hipótese, tá bom? Aqui eu mostro por que eu não concordo com alterações degenerativas estarem ligadas com tontura. Esse grupo ele fala o seguinte: após excluir outras causas, bandeiras vermelhas, por exemplo, de tontura, eles suspeitam de tontura cervicogênica e aí sugerem pegar pessoas com mais de 40 anos e mandar para o exame de imagem. Pessoal, olha isso. Esse trabalho aqui é super conhecido. Ele mostra alterações degenerativas em coluna em população assintomática. E vejam que eles encontram em pessoas com 40 anos de idade degeneração de disco, perda de sinal de disco, protusão, fissura, degeneração de faceta. Olha aqui,
68% das pessoas com 40 anos apresentam alguma alteração degenerativa, sem sintoma nenhum. Então, eu não posso utilizar aquilo como um parâmetro, tá bom? Esse trabalhinho aqui, do Dario Iacoviano e do Timothy Henke, que são 2 neurologistas, mostram a dificuldade de trabalharmos com esses pacientes. Vamos lá. Primeiro, definição. A definição não é muito pré-estabelecida ainda. Os dados epidemiológicos e a população estudada é conflitante. Por quê? Se eu não tenho um diagnóstico ainda muito embasado, como é a população utilizada nesses trabalhos? Ela pode ser duvidosa. Não tem teste específico ainda publicado, validado. Os elementos clínicos patognomônicos também não existem, já que não existe teste específico. E o suporte patofisiológico, ele não existe. Então vejam a dificuldade. Por isso, o paciente com tontura cervicogênica é um paciente de exclusão, tá bom? Como é que eu vou fazer esse diagnóstico diferencial? Esse slide aqui também ele é bem importante para vocês. Primeiro, testes pré-manipulativos / mobilização. Tá? O que eu quero dizer? Antes de poder fazer qualquer técnica na cervical de um paciente, eu tenho que ter a certeza que ele não tem uma alteração funcional da artéria vertebral, uma IVB, e uma instabilidade ligamentar. Tá? Aqui eu coloco um teste específico, eu coloco em amarelo, porque esse teste aqui, o head neck, ele ainda está sendo validado. Ele já foi divulgado no livro, aquele livro preto que eu mostrei para vocês, mas ele não tem validação ainda. E em verde, pessoal, é o exame físico. Imaginem um paciente de vocês com dor cervical. É exatamente isso que vocês vão fazer. Controle motor, teste articular, técnica manual para tirar a dor dele, técnica manual para liberar o movimento dele e testes de sensório-motores, que a gente pode chamar de proprioceptivos, tá bom? Eu vou mostrar todos eles para vocês. Esse aqui, pessoal, é o passo a passo que eu sigo, que o nosso grupo segue em todos os pacientes com tontura. Primeiro, teste da artéria vertebral. Eu aprendi assim, provavelmente muitos de vocês aprenderam, porém não é indicado fazer o teste da artéria vertebral nessa posição. Por que que é errado? Porque esse teste, o final dele, é igualzinho o final do Dix-Hallpike, que serve para VPPB. E busca-se também os mesmos sintomas. Vertigem, náusea, então não vai servir. Sugerimos fazer esse teste nessa posição, com o paciente sentado, tá? E aqui vocês vão gerar uma extensão cervical com uma rotação. Qual é o grande diferencial? Não existe influência do sistema vestibular aqui. É uma possibilidade. Em termos de testes ligamentares, já existem 3 testes com especificidade e sensibilidade boas. Olha aqui, é o teste de inclinação, rotação e glide. Nos 3 testes, o fisioterapeuta estabiliza C2 e mexe a cabeça do paciente. Se ele encontrar algum teste com muito movimento, o teste é positivo. Pode ser que tenha uma lesão do teste alar. Tá? Apareceu algum teste positivo, o pessoal para o médico. O último teste também, que tem uma sensibilidade com uma especificidade boa, é o teste de Sharp-Purser. Esse teste ele serve para avaliar a integridade do ligamento transverso do atlas, que passa exatamente atrás do dente do áxis. O paciente faz a flexão e começa a ter dor de cabeça, enjoo, náusea e às vezes sintomas para os braços. Porque ao fazer a flexão da cabeça, o dente do áxis ele toca na medula e aí vem os sintomas. Feito esses testes, nós podemos passar para o teste de diferenciação cabeça e pescoço. Como é que ele é feito? Vejam a primeira imagem. Rotação para a esquerda deflagra sintoma de tontura no paciente.
Na figura da direita, o fisioterapeuta estabiliza a cabeça desse paciente e pede para ele rodar o tronco para a direita. Então, cabeça parada, o tronco roda. Essa rotação aqui é uma rotação cervical, não deixa de ser, só que pelo tronco. Mas imagina que esse movimento não provoca o sintoma. Existe a parte 2. Agora, vejam a pegada do fisioterapeuta aqui. A cervical está estabilizada e ele roda o corpo inteiro junto. Qual é a diferença da posição final da cabeça entre a figura 3 e 1? Nenhuma. Então, na figura 2, o teste é cervical e na figura 3, o teste é do sistema vestibular. Porque o bloco todo se mexe com a cervical bloqueada. Se o paciente tem um sintoma no teste da figura B, a gente aborda a cervical. Se ele tem um sintoma na figura C, nós abordamos o sistema vestibular. Esse é um teste que está sendo validado, tá bom? E, para dar continuidade aqui no exame físico, um teste exercício que vocês conhecem bem. Samuel vai falar muito sobre isso daqui para frente, muito utilizado em paciente com migrânia, né, Samuel? Também, que são os testes de endurance, de flexor profundo e extensores profundos. Vocês podem usar o stabilizer, tá, que é uma ferramenta validada para alguns, para algum grupo de pacientes. Eu acabo não utilizando por muito tempo, porque pode viciar o paciente. E esse teste ele é muito bom de fazer, que é o teste de flexão e rotação cervical. Para que ele serve? Esse grupo do Toby Hall e do Kim Robson, esse grupo descreveu esse teste para quê? Vejam aqui no título. Validade diagnóstica em paciente com cefaleia cervicogênica. Colocamos o paciente em decúbito dorsal, em flexão total, mantemos a flexão, rodamos a cabeça de um lado para o outro. Se o indivíduo não tiver alteração, ele consegue rodar a cabeça em até 40 graus aproximadamente. Se ele tem o teste positivo, normalmente ele roda por volta de 20 graus. Tá? E aí eu tenho que usar a ferramenta que eu tiver para melhorar a mobilidade desse paciente. Mas esse é um teste com altíssima sensibilidade e altíssima especificidade. Foi criado para a cefaleia cervicogênica, porém, hoje nós utilizamos também nos pacientes com tontura. Tá bom? E aqui algumas possibilidades terapêuticas. Podemos utilizar o Snags do Mulligan em rotação. Podemos utilizar o Self-Snags em rotação, o paciente faz sozinho. Podemos utilizar pelo Maitland testes de diferenciação em flexão cervical alta, média, baixa. Então, o paciente relata tontura em flexão. Eu diferencio dessa maneira e, de acordo com o nível percebido, sintomático, eu utilizo aqui técnicas específicas de cervical alta, C0, C1, C0, C2, tá? Ou posso utilizar também o Snags em flexão, que é uma abordagem do Mulligan, que eu utilizo muito e que o Samuel utiliza muito também. Eu, sinceramente, até prefiro, porque ela é mais ativa, tá? Ou então o paciente relata tontura em extensão. E aí eu tenho que entender qual nível da cervical dele pode estar provocando sintoma. Alta, média ou baixa. E de acordo com a região, eu também posso utilizar técnicas específicas. De cervical alta, C0, C1, C0, C2. Tem outras técnicas inúmeras também. Aqui são só exemplos, tá? Para vocês conhecerem. Aqui, de novo, um Snags em extensão. Tá bom, pessoal? E, além dos testes fisiológicos, nós temos os acessórios. Aqui a famosa PA unilateral no processo transverso e a PA central no processo espinhoso. E também uma possibilidade do Mulligan, mais acessória, que é o NEGS. Aqui não existe movimento da cervical do paciente, tá bom? É uma técnica sustentada, feita pelo terapeuta. Avançando para a propriocepção, esse teste aqui é maravilhoso. É um pulo no gato para quem trabalha com tontura, que é o JPE, o Joint Position Error. Como é que funciona?
Colocamos o laser na cabeça do paciente, numa distância de 90 centímetros para a parede, e ele vai colocar esse pointer nessa mira. Acho que vocês estão conseguindo ver. Então, me deem um ok, só para saber se vocês estão conseguindo ver essa mirazinha. Maravilha. E aí, pessoal, imagina que o paciente tem uma tontura quando roda a cabeça para a direita. O que eu vou pedir? Mira no centro, fecha os olhos, roda a cabeça o máximo que der e tenta voltar para o centro com a cabeça, com os olhos fechados. Teste proprioceptivo exige que o paciente esteja com os olhos fechados. Vejam um vídeo desse paciente. Ele fecha os olhos, mira no centro, roda para a direita e olha onde ele vai voltar. No vídeo de cima, bem longe. Ele vai fazer isso 3 vezes. Se o paciente faz esse teste 3 vezes e a média da distância do ponto inicial para o final for maior do que 7 centímetros, ele precisa fazer esse treinamento. Pode ser rodar para a direita, rodar para a esquerda, extensão, flexão, vai depender da queixa dele. Vocês começam com ele sentado, depois pode fazer o teste de pé, pode fazer o teste andando, aí fica da criatividade de vocês, tá? Lembrem que o nosso dia a dia é dinâmico. Então, às vezes, eu pego um paciente para ficar caminhando com a cabeça parada, mirando no centro e rodando o tronco de um lado para o outro. Tá? Às vezes, essa é a queixa dele no dia a dia. Eu sinto tontura quando eu ando e mexo a cabeça. Talvez precise desse teste, tá bom? Esse é um outro teste bem interessante também. Vocês vão lembrar que lá no início eu mostrei um teste, falei os testes oculomotores, né? Aqui vocês vão deixar o paciente parado, vão pedir para ele olhar para a ponta do dedo de vocês e você vai pedir para o paciente seguir. Se ele não tiver sintoma, peça para o paciente manter a cabeça parada e rodar o tronco. E com essa disposição do tronco rodado, vocês vão repetir o teste ocular. Se aí sim o paciente relatar queixa, provavelmente a cervical tem um componente provocativo. Tá bom? Aqui nós temos várias possibilidades terapêuticas já validadas, já publicadas. Então, na maioria das vezes, pessoal, é comparando Maitland, Mulligan e laser, como se fosse um placebo, um grupo controle, desculpa. E, na maioria das vezes, já resumo para vocês que o Mulligan se apresenta mais eficiente em todos os desfechos, tá bom? Foi publicada uma meta-análise, uma revisão sistemática, com 30 artigos, e depois que eles fizeram todo o screening, somente 4 trabalhos serviam como base. E desses 4 trabalhos, aqui a gente pode encontrar a pontuação na escala Pedro, ó, 5, 8, 9, 9. Eu vou comparar o primeiro com o último. O primeiro trabalho, que é a escala 5, foram somente 17 pacientes, 9 receberam tratamento de terapia manual e 8 receberam tratamento sham, ou placebo. Só que o grupo ficou meio bagunçado. Na descrição tinha mobilização de tecido mole, mobilização articular, exercício de estabilização de tronco e dever de casa, ou seja, não tem muita descrição. Porém, aqui viram que os pacientes melhoraram em relação à tontura. O último trabalho, o que tem uma escala, Pedro, interessante, que é 8, já foram 86 pacientes, 29 foram tratados com Mulligan, 29 por técnicas de mobilização articular e 28 placebo, que foi o laser. E aqui eles já usaram escalas para avaliação. Escala de incapacidade, o nível de tontura e a frequência. E nos resultados aqui, já falo para vocês que o Mulligan se mostrou mais eficiente em todos os desfechos, a longo prazo, tá bom? No resumo, esse trabalho fala que o papel da terapia manual, ele existe, porém não tem uma explicação ainda muito concreta, e que em todos os desfechos nós encontramos uma alteração, intensidade, frequência e o DHI, que é aquele inventário que eu mostrei para vocês lá no final. Tá?
tá? Então, no resumo, a terapia manual ela é legal de utilizar para esses pacientes. Quando a gente fala de migrânia vestibular, já entrando na nossa reta final da nossa conversa, bate aquele desespero, né? Por quê? Na migrânia vestibular, nós encontramos vários sintomas. Cefaleia, tontura, pressão nos olhos, diplopia, náusea. E aí, gente, como é que eu vou diferenciar? Vocês vão aprender na formação do Samuel como utilizar escalas de cefaleia, como utilizar testes específicos. Eu mostrei para vocês alguns testes específicos de tontura e aí vocês vão começar a entender, né? Esse paciente é para ser abordado pela fisioterapia vestibular ou realmente para uma fisioterapia mais especializada em cefaleia. O curioso é que a migrânia vestibular ela mistura as duas coisas. Cefaleia, vocês vão ver ainda, né, com Samuel, mas existem já critérios diagnósticos, então é uma dor de cabeça em qualquer região, tá? E em relação à tontura, isso aqui eu já falei para vocês, acho que ficou bem claro que existe a tontura rotatória e não rotatória. E esse paciente vai ter as duas coisas. Olha esse trabalhinho que interessante, a meta-análise. Tontura e vertigem durante a fase prodrômica da migrânia, tá? Então, fiquem atentos. É muito comum o paciente com migrânia ter tontura e vertigem. Vamos às curiosidades daqui a pouquinho em relação a isso. Vocês para frente vão trabalhar em cima disso com o Samuel, que é uma classificação internacional de cefaleia. No geral, pessoal, as cefaleias são divididas em primárias, secundárias e outras. E aonde está a migrânia vestibular? Aqui, ó, tá? Nessa siglazinha aqui, ó, A1.6.6. Então, vejam, ela é uma subdivisão de uma subdivisão, até chegar nela é um caminho aí árduo. Algumas pessoas falam que ela não existe, tá? Outro grupo não. Ela existe, a abordagem já tem validação, enfim. Então, cada grupo vai seguindo a sua linha. Mas ela é bem controversa. O critério diagnóstico que nós temos hoje é esse aqui. Tem que ter pelo menos 5 episódios de sintoma vestibular. Tem que ter atual ou história prévia de migrânia com ou sem aura, pela classificação internacional, e um ou mais aspectos de migrânia com pelo menos 50% de episódios vestibulares. Tá? E aqui embaixo, também nenhuma outra possibilidade vestibular ou nenhum outro diagnóstico específico. Esse é o critério diagnóstico mais utilizado pelo mundo de migrânia vestibular. Tá bom? Lembrando que migrânia vestibular não se diagnostica por exame de imagem nem exame laboratorial. É clínico. É exatamente isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Curiosidades em cima disso. Olha só que interessante aqui embaixo. Aproximadamente 51 a 65% dos pacientes relatam enxaqueca, migrânia, antes de vertigem. Somente 10 a 13% relatam a vertigem antes. E olha o curioso, normalmente a migrânia ela desaparece ou diminui consideravelmente após crise de vertigem. Isso a gente vê na prática. O paciente fala, eu estava com uma enxaqueca forte, tudo rodava, depois que eu tive uma crise forte, a migrânia foi cedendo. Tá? Então esses são toques, pessoal, para vocês começarem a entender sobre hipóteses diagnósticas desses pacientes. Em relação à fisiopatologia que nós temos hoje, não há explicação conclusiva. Não podemos bater o martelo. Nós muito mais levamos esses pacientes para pacientes associados com migrânia. E a parte vestibular, ela fica ali, pequenininha, quase que esquecida. Tá? Algumas hipóteses, algumas teorias malucas que temos por aí, são a mais utilizada. Existe uma interação entre o sistema vestibular e o sistema nociceptivo. Existem vias que fazem essa ligação. Por isso, às vezes, uma cefaleia, uma dor forte, dispara esse sistema vestibular. Existe uma teoria de uma ativação do reflexo trigêmeo no vascular. Mais para frente com o Samuel, vocês vão ver isso com mais calma.
ou uma hiperexcitabilidade do labirinto, do sistema vestibular. Lembrando, não há explicação ainda conclusiva, tá bom? E uma teoria, hipótese é uma briga aí entre o cerebelo também e o lobo occipital. Por quê? São regiões, são sistemas que nós temos que tem a ver com a parte visual, a parte de equilíbrio e existem conexões com o labirinto. Então é como se fosse uma interseção ali na qual alguma região teve uma hiperexcitabilidade e as outras também vão disparar, tá? Diagnóstico diferencial. Vocês podem confundir esses pacientes com tontura, com migrânia vestibular, com migrânia induziva por ativação do labirinto, por resposta à medicação antimigraniosa, com o TIA, né, o ataque isquêmico transitório, migrânia vestibular crônica, outros fatores provocativos, como algum tipo de comida, de bebida, fotofobia, som alto, paroxismia vestibular, que é uma compressão vascular, diminuindo o aporte sanguíneo do labirinto, tontura psiquiátrica, doença de Meniere e a nossa VPPB. Então, todos esses pontos aqui entram no diagnóstico diferencial, pessoal. Outra possibilidade, alguém perguntou alguma coisa aqui. Normalmente, o William perguntou se tem alguma coisa a ver com as células de Purkinje. Tem a ver com elas um pouco, sim. Porque essas células ficam numa região... O cerebelo é dividido em vários lobos, né? Essas células ficam numa região que mais tem a ver com o equilíbrio. Então, elas têm a ver exatamente com esse sintoma assim, William. Boa pergunta. Esse grupo aqui, pessoal, ele divulga, o grupo do David Newman, ele divulga muito sobre avaliação. E essa avaliação é muito importante para vocês utilizarem com esses pacientes de migrânia vestibular. Para quê? Diagnóstico diferencial. Eles chamaram de titrate. O que significa isso? Uma triagem, a anamnese, o timing, que eu já falei para vocês, sobre episódico, agudo, crônico, o trigger, uma avaliação específica e, caso necessário, um exame de imagem laboratorial. Mas esse é o passo a passo que eles utilizam. Vejam que interessante. Em relação a timing, nós temos episódico, contínuo, nós temos também, avançando aqui um pouquinho, dentro do episódico, ele pode ser trigado ou espontâneo, e dentro do agudo, ele pode ser traumático ou espontâneo também. E aqui abre uma outra janela de possibilidades avaliativas. Eu vou usar o exemplo mais claro que vocês vão ver de pacientes que reclamam de vertigem, que é a VPPB. Vejam aqui no grupo A. É uma síndrome vestibular episódica? É. Ela é trigada por alguma coisa? É. Olha aqui, Dix-Hallpike, fazer testes de posicionamento e deu positivo? Então eu vou fazer a manobra de Epley. É assim que funciona. Trigada pela posição, tá bom? Ou então, não, é espontânea. Olha aqui a Meniere. Então vocês vão seguindo várias possibilidades aí, tá bom, pessoal? Gravem esse nomezinho, titrate, vocês vão ver muito ele. E para fechar, falando em reabilitação, pessoal, não tem segredo. Se nós pensamos em um paciente com cefaleia, em um paciente com tontura, é simplesmente vocês encontrarem o que tem de publicação científica nas duas linhas, tá? Então vejam aqui, nós trabalhamos com habituação, estabilização ocular ou fixação ocular e exercícios de equilíbrio dinâmico, estático e marcha. Esse trabalhinho aqui, quem quiser, eu posso mandar para vocês. É um trabalho excelente, é uma revisão sistemática, fazendo um apanhado geral de tudo que tem publicado para esses pacientes, tá bom? E vocês podem perguntar, mas Gustavo, quando que eu vou usar a estabilização, a fixação ocular? Quando, nos testes oculomotores, você encontrar alguma alteração. Ah, e quando eu trabalho equilíbrio estático? Quando, nos testes... Posso sim, Giancarlo, vou mandar. Quando que nos testes de equilíbrio eu achar uma alteração.
Então, lembrem que fisioterapeuta trabalha com CIF, Classificação Internacional de Funcionalidades. Tá? Menier, para mim, não importa. O que importa é o que ele ficou de sequela. Tá bom? Conclusão, para fechar o nosso papo, cravado aí, como o Samuel pediu, no máximo 1h30. Estou ficando melhor em Samuel, eu passava mais do tempo. Conclusão, gravem esse slide, super importante. Diferenciar a tontura rotatória e não rotatória. A maioria é periférica, tá? Então isso é importante a gente fazer a avaliação à beira do leito. A tontura cervicogênica, ela ainda está sendo estudada em relação a ela é algo específico ou faz parte de outra síndrome? Mais importante é, fisioterapia é o que tem de melhor para essas desordens vestibulares, tá? Medicação, pessoal, você utiliza na labirintite especificamente falando, na neurite, na Menier, que sim, são inflamações, são doenças. Diagnóstico da migrânia vestibular é clínico, não tem ainda teste específico. Utilizem sempre as classificações internacionais, tanto de tontura quanto de cefaleia, baseadas em raciocínio clínico e diagnóstico diferencial. Tá? E a base do tratamento fisioterapêutico, pessoal, é para controle de sintoma. Isso é muito claro. E não esqueçam que vocês podem necessitar de uma ajuda de nutricionistas, psiquiatras, neurologistas, otorrinos, tá? Uma abordagem multiprofissional. Porque esse paciente, ele é isso aqui, ó. São várias portas que nós temos que entender qual abrir. Mas só vamos abrir como? Com uma base de estudos boa. Porque, né, se eu não encontrar, se eu não souber que eu estou procurando, eu não vou reconhecer, tá bom? Então, essa frase aqui, ela fica clara para vocês aí, que temos que tentar entender não somente, né, a parte física, mas entender esse contexto todo do paciente. Corpo e alma tem que ser sempre interligados, tá? Não fiquem somente naquela parte bio também. O paciente tem que ser olhado numa visão biopsicossocial. Tanto paciente com cefaleia, tanto quanto paciente com tontura. Não somente paciente com dor crônica persistente de dor lombar inespecífica, como é o boom do que nós encontramos hoje em dia. Tá bom, pessoal? Então esse é o recado que eu queria passar para vocês aí. Falei para vocês que é um resumo de 1h30 de uma formação que nós damos em 6 dias normalmente. Então espero que tenham se interessado pelo assunto. O nicho é enorme, a necessidade é enorme. Agora, às 9h30 tem um monte de gente em casa com tudo rodando e não sabe que tem tratamento para isso. Então, fica uma dica. Esse era o que continha aí, pessoal. Quem quiser perguntar alguma coisa, estamos aí agora. Tá sem áudio, Samuel. Valeu, João Carlos. Obrigado aí pela participação. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Eu vou deixar aqui, ó, no chat o meu Instagram. Divulgo sempre coisas na área. Cursos, eventos. Pronto. Foi. Voltei. Pessoal, dúvidas? Tem uma dúvida ali, ó. Dúvida super importante. Isso é legal. É comum piorar no primeiro atendimento? Sim. A chance dele piorar é enorme, enorme. E isso eu falo para os pacientes. Olha, hoje eu fiz os testes, você foi sensibilizado, você vai para casa com dever de casa e a grande chance é de, no início, você piorar, mas não para, porque depois a melhora é brutal. Então, excelente pergunta. Avise os pacientes que eles podem piorar.
Ô, Pacheco, você percebe isso mais na hipofunção ou na VPPB também? Porque na VPPB, normalmente, o paciente ele já acaba saindo melhor, né? Como é que é a tua experiência nisso? Mais na hipofunção unilateral. Unilateral. Porque é que mais provoca mareio, enjoo, e aí ele sai meio zoado, assim, da sensibilizado, né? Entendeu? Beleza. Mais perguntas, pessoal? E é isso. Na VPPB ele sai melhor, na maioria das vezes. Né? Tranquilo? Por enquanto, acho que é isso. Bom, pessoal, então eu queria mais uma vez agradecer, Pacheco. Tem aqui, ó. Orienta o paciente a não fazer movimentos. Sim. Giancarlo, por 2 dias eu peço um exemplo. VPPB à direita, de canal posterior. Eu peço para ele dormir 2 dias para o lado contrário. Peço para ele não deitar em DD, em decúbito dorsal. Nada de atividade física. E nada de fazer movimentos em muita flexão ou muita extensão. Esses são as restrições que eu peço para esse paciente. Tem um outro aqui, ó. Olha lá, ó. Um paciente pós-Covid, ex-drogado, vive com labirintite, me fala um pouco sobre isso. Percebo que ele piora ao deitar. Só não aparece o nome de quem é que está mandando. Só o nome do iPhone. Olha só, vamos pensar no que eu falei dos 3 T's. Tempo, tipo, trigger e tempo. Mônica. Tipo, roda ou não roda? Primeira pergunta é essa. Tá? Segundo, Mônica, a Mônica falando. Piora deitando? Se piora deitando, provavelmente não é uma labirintite. Segundo, ninguém vive com labirintite. Aí pode ser uma confusão que normalmente fazem entre ter muita tontura, ter muita vertigem, ter muito mareio com labirintite. Labirintite dura, na maioria das vezes, dias, às vezes semanas. E ele fica esse tempo inteiro em crise. E com perda auditiva, com zumbido. E paciente em crise de labirintite, ele vai piorar com o exercício, ele não vai melhorar. Tá? Agora, eu posso ter um paciente, sim, que teve uma labirintite real, já está controlado, e aí se ele ficou com uma perda de fixação ocular, uma sensibilidade ao movimento, ele vai melhorar com o exercício. Entende a diferença? Então, tenta observar direitinho se esse paciente tem mesmo labirintite ou não. Qualquer dúvida, se eu puder ajudar à distância, eu estou aí. Tá bom? Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Pessoal, só lembrando que vocês podem ligar o áudio, tá? Para perguntar. Aqui, ó. Mais umas aí. Está vendo, Pacheco, as dúvidas? Exatamente. Ó, a Kaliane perguntou se paciente em crise de labirintite deve manter exercício. De maneira alguma. Se o paciente estiver em alguma situação aguda, para os exercícios todos, deixa a medicação, controlar o que tem que controlar. Passou a crise, aí vem o exercício. E a Bruna falou sobre confusões com crise. Exatamente. Aí, Bruna, pensa o seguinte. Crise de sinusite. 6 testes oculares, 6 testes posicionais, nada mudou, provavelmente não é o labirinto. E aí por isso tem um histórico. Você tem crise de sinusite, né? Como é que está toda essa parte craniana? E tem que entrar. Essas perguntas elas têm que entrar como diagnóstico diferencial, tá? Porque aí é uma paciente que só vai ser tratada pelo otorrino, que é uma medicação específica para essa infecção. Seu áudio está fechado, Samuel. Da Kaliane, você respondeu? O paciente em crise de labirintite deve manter os exercícios. Tá. Tanto para a Kaliane quanto para a Bruna. Para a Bruna você já ouviu foi. A minha resposta? Você ouviu, Marcelo? Beleza, beleza. A da Bruna eu ouvi, da Kaliane que eu não tinha visto. Ouvi. Tá. Respondi. Mais dúvidas, pessoal? Tranquilo? Pessoal, vocês estão acanhados. Eu sei que é a primeira aula, vocês podem abrir o microfone, perguntar com o Pacheco. O Pacheco não morde, ele está à distância. Não, nenhum professor morde.
Posso fazer uma pergunta aí pro... Deve? Aí, ó. Uma vez eu estava fazendo tratamento porque tenho enxaquecas crônicas e um médico me receitou que eu fizesse durante 30 dias o uso de Vertix para labirintite, para espaçar as crises. E deu certo. Tem alguma relação? Aí vem o seguinte, vamos pensar no para que serve o Vertix. O Vertix é um vasodilatador. Então, provavelmente, aumentou a sua vascularização e ele não vai aumentar essa vascularização somente no labirinto. Ele faz isso em todo o complexo craniano. Então, pode ser que esse aumento de dilatação, a melhora do aporte sanguíneo, ela possa ter atacado diretamente mais até a parte da enxaqueca. Isso aí o Samuel vai falar pra caramba para vocês. Existem enxaquecas cefaleias vasculares, tá? E, indiretamente, você pode ter tido uma melhora dessa outra parte de tontura, de vertigem, de maneira secundária, entendeu? Porque, assim, de novo, se você não tem junto perda auditiva, zumbido, junto com a vertigem, tontura e desequilíbrio, você não tem a labirintite. O que o remédio te melhorou foram sintomas que faziam parte de um outro quadro. Será, Samuel, que a Fabíola, tinha uma migrânia vestibular? É uma pergunta a se fazer. E conforme você for vendo aí a formação do Samuel, você vai talvez se reconhecer numa situação dessa. Pode ser, pode ser. Gustavo, Pode falar. eu tive um paciente no final do ano e o médico não quis fechar o diagnóstico dele em si como labirintite porque ele é deficiente auditivo. Assim, ele tem uma pequena perda auditiva, ele usa aparelho. Então, ele falou isso, ele não conseguia fechar porque ele falava que ele não escutava se ele tinha a perda auditiva ou não, se era porque ele antes já tinha. E ele falava que ele não sabia se o zumbido tinha começado agora ou se ele já escutava esse zumbido há mais tempo. Ele fala que os sintomas da labirintite, vamos assim dizer, começou há 6 meses e esse zumbido ele achava que já tinha há mais de anos. Então ele não sabia associar. Daí o médico até mesmo falou, ó, eu não vou fechar o seu diagnóstico como labirintite, né? Eu deixei em aberto. Quais eram os outros sintomas dele? Ele tinha todos os outros sintomas. Ele tinha náuseas, ele tinha vômito, ele tinha desequilíbrio, e o desequilíbrio dele, ele andava em linha reta indo para o lado direito. Então, pode ser. E o neuro não quis fechar em si como labirintite, ele fechou como VPPB. Ele falou assim que ele não ia fechar, falou assim, ó, labirintite especificamente, ele falou que não, e porque ele tinha crises, mas ele não fechou. E ele teve uma melhora muito boa fazendo os testes. Quando ele foi para físio, eu falei, até comentei com o neuro depois, que ele, nos testes, a gente conseguiu verificar bem claramente isso, que todos os testes dele deu positivo. Tá? E que teste? O teste do PPB deu positivo? Deu positivo. Aham. Então tudo bem. O neuro não fez nenhum dos testes. Então, assim, provavelmente, aí então vamos voltar, porque eu ia perguntar para você agora sobre os T's de novo, né? O tipo, o timing e o trigger, né? Então, se ele tinha teste positivo, se ele sentia rodar, fechou VPPB, maravilha. Agora, você falou uma coisa importante. Pessoal, paciente com VPPB crônico, ele pode começar a ter uma função alterada do labirinto e, junto a isso, muda a marcha dele. Então, se a VPPB for do lado direito, provavelmente, na maioria das vezes, ele começa a caminhar para o lado direito. Ele começa a caminhar para o lado da disfunção. Então, veja que interessante o caso que ela falou agora, como você diferencia. Eu já estava achando, realmente é uma labirintite. Aí fez o Dix-Hallpark e deu positivo. Esquece labirintite. É uma VPPB. Nada impede de ser um caso específico de ter a labirintite
e a VPPB. Mas, se deu positivo, tem que corrigir. E, especificamente, a gente conseguiu acabar, vamos assim dizer, com as crises dele em pouquíssimas sessões. E ele, até mesmo agora, ele está na clínica, né, com uma amiga fazendo pilates, fazendo as atividades, Maravilha. e relatou que não sente mais nada, Exato. né? Esse é um E ele ficou paciente quase 6 meses buscando, tentando, através de Pois é. exame de imagem, de tudo, passando no otorrino, passando no neuro, tentando fechar um diagnóstico de labirintite. Pois é. Esse é um paciente que tem que fazer a manobra e depois ele tem que fazer exercícios para poder fazer com que o labirinto volte à função normal. Maravilha. Ótimo. Muito bom. Esse é o diagnóstico diferencial que a gente faz. Então, isso é muito comum. O paciente fica pingando em vários profissionais que não trabalham com otoneurologia e fica sendo subdiagnosticado. É isso aí. É o mais comum. Mais alguma coisa, pessoal? Ok. Silêncio. Então tá. Sem mais dúvidas, então, queria agradecer Enquanto você Pacheco vai mais uma agradecendo, vez. Samuel, desculpa. Oi? Vai abrindo as câmeras aí pra gente fazer uma foto. Enquanto isso, você vai Tá. agradecendo. O pessoal, se puder abrir a câmera, a gente faz uma foto aí sempre. Queria agradecer mais uma vez aí o Gustavo Pacheco pela aula mais uma vez brilhante aí sobre tontura, sobre vertigem, sobre migrânia vestibular. Uma coisa que vai aparecer aí diariamente para a gente quando a gente for atender pacientes com dor de cabeça é a queixa de tontura. E mesmo para quem for pegar além de pacientes com dor de cabeça, o paciente com tontura somente ou com vertigem, enfim, né? É um conhecimento obrigatório para todo mundo que trabalha com dor orofacial e aqui, no nosso caso, mais especificamente, com cefaleia, né? Por isso que eu queria trazer o homem da tontura, um especialista, um grande especialista e referência em tontura, para falar para vocês.